Sem dúvida nenhuma, tudo que eu fiz até aqui me tornou a pessoa que eu sou hoje. Pode ser meio óbvio isso que eu tô falando, mas na verdade, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre a minha carreira, todas as coisas que eu fiz ao longo da minha vida e que me trouxeram até aqui, principalmente na questão do universo de pesquisa, assim, do mundo das ciências. Eu digo que tudo que eu fiz até hoje me trouxe até aqui quando eu digo que, mesmo antes de eu escolher minha profissão, acho que já tava tudo meio que caminhando pra isso. Eu primeiro preciso contar o que poderia ser talvez a profissão mais óbvia. Desde criança eu sempre tive ligada a teatro e apresentação artística. Desde muito pequenininha eu me apresentei em coisas e aos 6 anos eu apresentei a primeira vez um espetáculo de teatro. Foi porque uma pessoa da turma da minha irmã mais velha desistiu de última hora e eu precisei, tapar o furo assim. E desde aquele momento, todos os anos eu fazia algum espetáculo, eu me apresentava com alguma coisa. Mas quando eu era um pouco mais velha, eu tinha uns 12, 13, foi quando eu comecei a fazer aula de teatro formalmente, assim, com um professor que era um ator profissional, então não desvalorizando o teatro escolar, mas era um teatro bem profissional que a gente fazia e a gente tinha espetáculos e tudo mais, então eu sempre tive no meio disso. E aí quando eu me formei no ensino médio, enfim, eu tava sendo incentivada, a vida tava me levando pra fazer faculdade de teatro. Só que eu não queria fazer na URGS, que é a Universidade Federal, eu queria fazer na UERGS, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que tem um polo em Montenegro, e lá eu queria fazer teatro. Só que naquele momento a UERGS estava passando por um desmonte. O curso foi se fragilizando porque os professores não eram pagos, o dinheiro não era repassado pelo Estado, N coisas, e aí eles não estavam abrindo vestibular. Então eu quis fazer vestibular para alguma coisa, e aí uma coisa que eu gostava de fazer era escrever. E aí eu me inscrevi para fazer vestibular em jornalismo e passei. E aí eu comecei a cursar jornalismo e comecei a me encontrar naquele universo. Nesse meio tempo a UERGS voltou a abrir vestibular, voltou a aceitar novos alunos e eu fui fazer a prova. Fiz a prova de vestibular, fiz a prova específica que é preciso fazer no caso de uma faculdade de artes e passei também. Tava apaixonadíssima pelo jornalismo, mas eu também queria fazer a faculdade da coisa que eu era apaixonada, encantada e que eu tinha feito a vida inteira, que era teatro. E aí eu tive a feliz ideia então de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Foi aí que começou toda a loucura da minha vida. Só que ao mesmo tempo, quando eu comecei a fazer faculdade de teatro, eu comecei a perceber, e eu já falei sobre isso, que eu tinha muita vergonha de estar em cena, de estar na frente das pessoas e de me expor. Eu sempre fui muito insegura e fazendo terapia eu descobri de onde isso vinha, mas naquele momento eu vi que aquilo me estremecia demais. E aí eu comecei a perceber que talvez todas as vezes que eu entrei em cena, a minha vida inteira, dos meus 6 anos até os 20 e poucos, foi porque eu já estava ali, traduzindo, eu estava ali na função de produção, pensando em figurino, dando ideias, ajudando a escrever, fazendo N outras coisas, mas acabava entrando em cena que precisava de alguém e eu estava ali. E sempre as pessoas que estiveram ao meu redor, meus professores ou incentivadores, eles diziam que eu era boa no que eu fazia. E eu acabava continuando fazendo, porque quando a gente que é, assim, inseguro e autoestima lá embaixo, a gente encontra uma coisa que a gente é valorizado e acha que faz bem, a gente se agarra naquilo. Então essa foi minha pranchinha quebrada durante muito tempo porque me diziam que eu era boa. Eu acredito que eu levava jeito, sim, senão eu não teria feito tanto tempo, mas não era a coisa que mais me satisfazia, talvez. Não sei se não é ingratidão minha falar desse jeito também. Mas eu comecei a perceber isso fazendo as duas faculdades ao mesmo tempo. E como eu disse, eu trabalhei desde o início da faculdade praticamente, e desde o 2º ano da faculdade de jornalismo eu já comecei a trabalhar na área. Então o que acontecia muitas vezes, eu tava trabalhando, por exemplo, com o meu pai e ao mesmo tempo fazendo um estágio na área do jornalismo. Então tinha a coisa do trabalho, tinha o estágio e tinha a faculdade de jornalismo e tinha a faculdade de teatro. Então durante um bom tempo, durante 4 anos para ser mais precisa, eu fiquei fazendo isso, trabalhando, fazendo estágio e fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo. Teve momentos que eu fazia 10 disciplinas ao mesmo tempo, cada faculdade numa cidade diferente, eu morava numa terceira e eu me relacionava com uma pessoa que morava numa 4ª cidade diferente. Eu não sei se eu faria de novo tudo isso desse jeito, mas eu amei ter vivido cada momento que eu vivi fazendo as faculdades dessa maneira, tendo a estabilidade e o apoio da minha família para trabalhar com a família e também tendo a oportunidade de experimentar o mercado do jornalismo desde muito cedo. Ao mesmo tempo do que tudo isso, a mesma Marininha lá de 6 anos de idade que fazia teatro, que se apresentava, era uma Marininha também que era apaixonada por ciência. Então desde a primeira série do ensino fundamental
fundamental lá com 7, 8 anos, eu participava de feira de ciências. Eu participava com vários trabalhos, a minha mãe me incentivava muito. Assim, fiz trabalho de tudo que era coisa. Chegou ao ponto de fazer trabalho sozinha, porque não tinha nenhum colega que quisesse participar da feira de ciências, e eu ia lá, me inscrevia e fazia. Vou pedir pra editora botar aqui uma foto de uma marininha orgulhosa com as suas medalhas. A editora sou eu mesma e essa sou eu também, quando era criança, recebendo uma premiação aí numa feira de ciências. Na faculdade de jornalismo também tive a oportunidade de conhecer a minha orientadora e que me contou que tinha uma vaga para iniciação científica, uma bolsa de iniciação científica, que se eu fizesse pesquisas eu ganharia créditos da universidade, e isso me pareceu um ótimo negócio. Então isso estava junto na minha vida também, participei de projetos de extensão também, e aquela coisa, trabalho, estudo, todas as coisas juntas. Eis que chegamos num ano marcante da minha vida. Até então eu nunca tinha sido demitida ou dispensada de nenhum trabalho, isso nunca tinha acontecido comigo. E aí aconteceu de eu estar num estágio numa agência, e um dia, numa reunião de brainstorm, que é aquela reunião de ideias, um dos chefes fez um comentário super machista, assim, muito machista mesmo, como sempre fui muito indignada com esse tipo de coisa, dei uma resposta que ele detestou. Enfim, dei uma resposta que obviamente ele não gostou, porque ele se sentiu confrontado, mas eu tava naquela minha resposta questionando a atitude machista dele. É importante dizer que eu tô falando de um momento em que esses discursos de feminismo e de igualdade de gênero não tava instituído, porque isso, se a gente olha pra 5, 10 anos atrás, era muito diferente, e essa situação aconteceu num momento onde tudo era muito diferente. Rolou essa situação, eu respondi pra ele fechou o sorriso na hora e a reunião terminou por ali. Terminou o expediente, fui embora. No dia seguinte, quando eu cheguei pra trabalhar, logo ele me chamou na sala dele e falou: Marina, quero te agradecer. E naquele momento eu não entendi por que daquilo, né? Realmente não entendi, ingênua, né? E depois de um tempo fui entender, obviamente, porque eu dei uma resposta que eu não deveria ter dado. E aí eu tava, como sempre, fazendo um monte de coisa. Meus pais falaram: bom, de repente tu dá um tempo, né? Vai procurando outra coisa, mas, sabe, dá uma relaxada e tal, né? Daí rolou uma entrevista de emprego que eu também não esperava, que, fui indicada, assim, por umas 3, 4 pessoas, e era, tipo assim, a entrevista da minha vida, era pra começar um projeto super legal, onde eu faria parte desde o início, eu ajudaria a dar as ideias, uma coisa assim transformadora. E aí deu super certo. Eu passei nessa entrevista de estágio e comecei a trabalhar. 2 semanas depois, mais ou menos, eu tava no ensaio de um espetáculo importante que a gente tava fazendo na faculdade, e eu caí. Eu virei o pé e caí no chão, eu virei o pé e caí no chão. Foi isso. E era um espetáculo que tinha um monte de coisa muito doida. A gente andava em carros em movimento na parte de fora, dançava em cima de coisas e descia escadas e tudo mais. Poderia ter caído de um jeito muito mais legal, mas não, eu virei o pé e caí. E ali eu quebrei o meu braço em 2 lugares e distendi várias paradas da minha perna. Eu entendi aquilo ali como um recado do meu corpo, né? Se tu não quer parar, eu vou te fazer parar. E aí eu parei mesmo. Eu não conseguia dirigir, era difícil de me locomover, eu acabei trancando a faculdade de teatro ali, me matriculei em tudo que faltava pra fazer do jornalismo, porque para a faculdade de jornalismo eu consegui ir de ônibus, então eu tinha um pouco mais de facilidade nesse sentido. E aí aquele estágio dos sonhos que eu tinha recebido a proposta, que eu tinha começado a trabalhar, eu cheguei pros caras e falei: olha, rolou isso, enfim, se vocês não quiserem me esperar, eu vou entender, mas eu não tenho como voltar agora. E aí eles resolveram me esperar, e me esperaram, e quando eu me recuperei eu voltei a trabalhar, e é o lugar onde eu aprendi mais e foram as experiências mais incríveis, profissionalmente falando, assim, que eu tive. Fiz amigos incríveis, fiz contatos incríveis, e também foi uma maneira de voltar a me encontrar com a pessoa com quem eu vivo hoje e que me faz muito feliz, que é o João. Mas isso é assunto para um outro vídeo, porque eu falei que esses vídeos iam ser pessoais, mas não tanto assim. E aí acabei me formando no jornalismo logo no final daquele semestre ali, e desde então continuo trabalhando na área. E aí depois veio mestrado, veio doutorado, e eu nunca voltei a fazer faculdade de teatro. Mesmo nunca tendo terminado a graduação, eu sinto que eu aprendi muito ali e que eu pude descobrir também um pouco de quem eu era profissionalmente falando. Então sempre é tempo da gente mudar. É claro que eu fiz essas escolhas muito cedo, comecei muito novinha, mas é sempre tempo da gente mudar e da gente adotar outra carreira e da gente começar um outro estudo, um curso. A gente não tem um prazo de validade para essas coisas, e mais do que tudo, tu não precisa decidir com 16, 17 anos o que tu quer pro resto da tua vida. Eu acho que isso é fundamental da gente pensar, porque a gente se transforma como pessoa o tempo todo. A gente tá vendo tudo se transformar agora no meio dessa pandemia e desse distanciamento social.
real. Então por que a gente, enquanto pessoa, tem que decidir uma coisa e ficar nela pro resto da vida, né? Então acho que a gente tem que sempre medir o que nos faz bem, o que a gente tá gostando de fazer naquele momento e seguir, né, os sonhos, os objetivos, os planos. Além de tudo isso, eu encontrei na pesquisa uma maneira de dizer as coisas que eu queria com argumentos científicos, e isso não tem explicação, assim. Acho que é a minha maneira de conseguir contribuir e devolver para as pessoas um pouco do que eu pretendo, assim, como tem gente que faz trabalho solidário, arrecada agasalho. Acho que fazer pesquisa, o tema que eu pesquiso, é a minha maneira de entregar para as pessoas um pouco de quem sou eu, assim. E foram essas experiências que me trouxeram até aqui. 10 anos trabalhando no comunicação, passando por agência, por site, por televisão, por tudo que foi coisa, para hoje ser a profissional que eu sou. Talvez com uma visão crítica, talvez chata demais para alguns ambientes, mas eu durmo tranquila que eu tô fazendo o melhor que eu posso no meu trabalho e na comunicação.